Maravilha. Pode ser qualquer um. Qual? Ele está ajeitando aqui o PC. Boa tarde a todas, a todos e a todes. É uma honra estar aqui na FEFELET, estar aqui na USP, falando para um público que, na verdade, nem costuma ser o público para o qual eu falo. Quem daqui sabe, não precisa responder, nem vai ser necessário que responda, então não precisa você, para responder, precisa ser corajoso. Quem é que sabe o que é software livre aqui? Ah, legal, parece que a maioria absoluta sabe o que é software livre. Mas vamos ver. Vai chegar? Opa, chegou. Enquanto ele prepara ali, eu vou dizer o seguinte. Bom, o que nós estamos fazendo aqui hoje? O que é hoje? Hoje é uma comemoração do Software Freedom Day, né, que é o Dia da Liberdade de Software. Então a gente está fazendo uma comemoração. Esse evento para falar sobre software livre e sobre Debian está envolvido nessa comemoração da liberdade de software. Então, para começar, é preciso ficar claro que liberdade de software não é escolher o software que você quer usar. Não é isso. Não é liberdade de escolher, eu quero usar o software A, B ou C. Fechou, obrigado. É manter-se livre, sob o ponto de vista mais abrangente das liberdades individuais, usando softwares, programas de computador. O título da minha palestra é Software Livre em Tempos de Fake News. O que eu quis dizer com isso? Vamos ver. Bom, eu sou o Creteu. Creteu é o meu apelido. É uma palavra de crioulo de Cabo Verde, quer dizer bem querer. Eu sou engenheiro mecânico, uso GNU Linux há 18 anos, exclusivamente. Eu não uso Mac, eu não uso Windows, de jeito nenhum, nunca, de forma alguma. Se alguém me vir usando Windows, pode chamar a polícia, porque eu estou sequestrado, sendo obrigado a usar aquilo. Eu tenho algumas certificações, faço parte do projeto Debian como um Debian Maintainer, então eu mantenho alguns pacotes no projeto Debian e tenho condição de escrita nesses pacotes, ou seja, eu tenho condição de enviar pacotes para o projeto Debian, versões dos pacotes que eu mantenho no projeto Debian, sem precisar passar por crivo de ninguém, o crivo já é meu. Sou um falante do Esperanto e um amante do cubo mágico. O que eu percebo hoje em dia? Na verdade, é que me parece que se eu não sou o mais velho, eu sou um dos mais velhos aqui presentes, o que é muito bom, sinal de que a gente tem bastante gente jovem e muito futuro pela frente. Mas hoje em dia, pode ser papo de velho, desculpem se for só papo de velho, mas eu tenho percebido que, talvez em virtude da hiperexposição de informação, as pessoas de forma geral, e eu estou vendo isso não nos jovens, eu estou vendo isso nas pessoas um pouco mais novas do que eu, da minha idade e um pouco mais velhas. Em virtude dessa hiperexposição, o que é essa hiperexposição? Aqui todo mundo tem celular, penso eu. E a gente fica conectado 24 horas, todos os dias. E não sei se vocês percebem, eu percebo, as pessoas à mesa, por exemplo, num jantar, estão lá com o celular, estão lá olhando coisas, estão lá obtendo outras informações, etc. Veja, não é que eu seja ranzinza e eu ache que, por exemplo, se alguém tiver com o celular agora aí na mão, vá me ofender ou qualquer coisa. Não é nada nesse sentido moral da história, mas é no sentido prático. Então, como a gente está o tempo todo ligado a alguma informação, me parece que, como consequência disso, as pessoas, em geral, têm uma dificuldade grande de se focar, de prestar atenção por um período mais longo a alguma coisa. E as coisas vão mudando, vão acontecendo numa velocidade muito grande. Então são muitas informações, o tempo todo essas informações, e cada vez coisas novas e novas e novas, e as pessoas, de certa maneira, pela anuência que alguns de vocês fizeram com a cabeça, eu percebo que vocês estão concordando. Quer dizer, há muita dificuldade em se manter foco. Então, por conta disso, é um prato cheio para mentiras.
O termo fake news, que é em inglês, embora nós estejamos no Brasil, eu não gosto de usar os termos. Quem for usar tem que fazer o que eu fiz ali, que é colocar entre aspas, né, porque é uma palavra que não é do nosso idioma. Mas fake news é um nome bonitinho e moderno para mentira. Não tem diferença entre fake news e mentira, ou notícia mentirosa, ou boato, como queira. Isso não é de longe uma novidade. No mundo todo, desde que o mundo é mundo, desde que ele é habitado por seres humanos, então um pouco depois dele ser mundo, mas desde que ele é habitado por seres humanos, já existe boato, já existe mentira. E existem mentiras, por exemplo, eu acredito numa coisa e eu falo para vocês, eu estou propagando a minha ideia, que eventualmente pode se ver mais à frente que não estava correta. Mas isso não pode ser chamado de mentira, porque no momento em que eu a propaguei, eu acreditava nela. Então isso foi um equívoco. Mas mentira de contar coisas, por exemplo, alguém já viu bituca de cigarro dentro de Coca-Cola? Essa era uma conversa que acontecia. Sabe, encontrar o osso dentro da Coca-Cola. Teve um tempo que tinha, olha, se você juntar, no tempo que as pessoas fumavam muito cigarros, se você juntar lá a etiquetinha que tinha no cigarro, você ganha uma cadeira de roda, e muitas vezes essas histórias são todas mentirosas. Só que o que acontece hoje? Eu recomendo vocês assistirem um vídeo que tem no canal Filosófico, que chama Vivendo em Rede, Vivendo da Rede, ou Viver em Rede, Viver da Rede. É muito interessante, porque o tema dessa palestra lá no canal Filosófico trata da velocidade com que as interações acontecem. Então, as mentiras são hoje propagadas de uma maneira absurdamente rápida. Por quê? Porque a gente interage com muitas pessoas, não é? Antes, uma mentira demorava. Porque se alguém me contasse uma mentira, eu precisava esperar o sábado para ir no boteco, conversar com os meus colegas e conversar, apesar que eu não ia só de sábado no boteco, mas eu precisava ir no boteco e falar lá. E eu falava para quantos? Eu falava para meia dúzia de 3 ou 4, que eram os meus colegas e colegas do boteco. E assim eles, da mesma forma, quer dizer, a velocidade era bem lentinha, né? A quantidade de interações era bem menor do que acontece hoje. Hoje, por exemplo, se eu postar lá no Creteu Videoblog, que é o meu videoblog, isso atinge os meus inscritos, são 45 mil. É esquisito isso, né? E cada um de vocês a mesma coisa. E aí uma das coisas que a gente ouve falar é sobre as mídias, as redes sociais, não é? Você na rede social. Não, rede social não é o que é chamado de rede social. Então, Facebook não é uma rede social. Instagram não é uma rede social. Diáspora não é uma rede social. Twitter não é uma rede social. São mídias sociais. A rede social é aquela, por exemplo, agora. Como é seu nome? Thales. Thales, você já me conhecia? Não. Então agora eu faço parte da sua rede social e você faz parte da minha rede social. Eventualmente nós poderemos usar alguma mídia social para nos comunicarmos, para trocarmos informação. Então a rede social é o grupo de pessoas que compõem uma microsociedade que a gente interage. Está claro isso? E isso é muito rápido, né? Muito veloz. Então eu percebo que essa falta de foco implica num certo déficit de lógica e cognição. E aí a gente ouve um monte de histórias. Eu gosto de falar de uma delas, porque ela aparentemente é polêmica, mas ela é curiosa. E ela acabou se tornando a minha definição particular de idiota. Então eu vou fazer um paralelo. Primeiro é cogito ergo sum, né? Já que a gente está num ambiente bem da filosofia, né? Que é duvido, logo existo, né? Descartes, né? Duvido, logo existo. Então a única certeza que esse filósofo pode ter é de que ele existe, é porque ele duvida. Essa é a ideia do cogito ergo sum. Ergo sum. Então, a cognição acho que está meio falha. Por exemplo, essa figura que eu não vou dar o nome, um dia conversando, alguém falou assim, não, eu acredito em destino. Tudo está determinado no mundo, e já está tudo pronto e preparado. Logo na sequência, essa mesma pessoa disse, não, porque eu acredito no livre-arbítrio.
Aí então eu imediatamente interpolei essa pessoa e falei, não, não dá. Como assim não dá? Eu acho que o microfone deu zica, não deu? Deu zica no microfone? Parece que sim, que mudou o som completamente. Opa, agora sim. Então olha só, eu interpolei essa pessoa e falei, não dá. Como assim não dá? Não dá, veja só. Se eu acredito no livre-arbítrio, ou seja, na capacidade que nós, seres humanos, temos de tomar as decisões. Então eu posso ir por ali ou ir por ali. Fazer assim ou fazer assado. Essa é uma possibilidade de crença. Outra possibilidade é do destino. Mas as duas simultaneamente são antagônicas. Se já está tudo determinado, eu não tenho o que escolher. E se eu tenho o que escolher, não está tudo determinado. É claro isso para todos? Para essa pessoa, ela me respondeu como, isso é a sua opinião. Percebe? Então, eu tenho percebido uma deficiência generalizada, claro que não é em todas as pessoas, de cognição. Porque se dá muito valor à opinião. Então, o que eu falo tem valor 1, porque é a minha opinião. O que qualquer outro fala também tem valor 1, porque é a opinião dele. Eu discordo frontalmente disso. Eu acho que o que eu falo tem que ter valor mediante aos argumentos que eu dou para sustentar a minha fala. E o argumento do outro tem que ter valor mediante os argumentos que ele dá para sustentar a fala dele. É claro que a gente tem que tomar certos cuidados com, por exemplo, a famosa falácia da autoridade. Então, o que o Creteu fala talvez valha mais, porque ele mostrou lá o currículo dele, que ele tem isso, tem aquilo. Não, não é nessa linha. Né? Se muita gente acredita em mim, então o que eu falo vale mais. Não, não é essa linha. Falácia da popularidade. A linha é cognitiva e clara. Se eu falo, se eu tenho uma opinião, eu preciso defender essa opinião. Se eu não defendo essa opinião, na minha opinião, ela não vale nada. É só um pensamento. As redes que se formam através das mídias sociais são muito poderosas. Né? E o que acontece é que como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Eco. Oi? Não, aqui agora, bem recente. Estou esquecendo o nome dele, que falou que as mídias sociais colocaram os idiotas em evidência. Humberto Eco, obrigado. Humberto Eco é que fala isso, que as mídias sociais colocaram os idiotas em evidência, porque hoje um idiota fala alguma coisa nas mídias sociais e ele é ouvido por muita gente simultaneamente, né? É claro que a gente não deve, então, pensar que a solução seja proibir essas coisas, controlar essas coisas. Não, o controle está conosco, nós é que temos que fazer a cognição. E por que eu quis fazer essa introdução nesse assunto tão complexo, e é claro, só dei uma leve pincelada nele, é porque o assunto que a gente trata, que é software livre, é tipicamente um assunto que não dá para entender em 2 minutos, sem reflexões. Portanto, no mundo atual, em que pouca gente está interessada, porque não tem foco, não fica sabendo o que é esse conceito. Qualquer conceito um pouco mais elaborado, fica difícil. Por isso que você vê que as pessoas que têm um intelecto, uma capacidade cognitiva baixa, do que elas falam? Você certamente conhece pessoas assim. Elas dizem, tá sol, tá frio, vai chover, ontem eu fui no shopping, nossa, como tá caro, como tá barato, tal coisa. Esses assuntos que são os assuntos do dia a dia, que eu acho que devem ser conversados também. Mas certamente vocês, como eu, conhecem pessoas que se limitam porque a cabeça só consegue falar dessas coisas, né? Daí, inclusive, o professor Clóvis, que é do prédio aqui, era do prédio aqui à frente, né? Falava muito sobre a finalidade da filosofia, né? Que faz com, não serve para nada, mas faz com que a vida do ser humano não seja animalesca, né? Então, vamos lá. Eu vou falar o que é software livre, finalmente. Software livre é um conceito que surgiu na década de 80, dos anos 1980, mais precisamente começou a ser formulado em 1982, 83. É um conceito que
é um conceito filosófico, ideológico. Veja, certamente neste prédio, a palavra filosofia e a palavra ideologia não são palavrões, né? Talvez na rua, hoje, elas sejam palavrões. Eu já fui refutado algumas vezes em opinião. Ah, mas isso é ideologia. Como se isso fosse ruim. Ideologia não é nem ruim e nem bom. Só é ideologia. Filosofia não é nem ruim e nem boa. Só é filosofia. Filosofia, assim, bem... Eu vou ensinar Padre Nosso a Vigário, mas filosofia bem abrangentemente seria o estudo do pensamento, não é? De como as coisas são e funcionam. Ideologia pode ser também traduzida de uma forma bem simples como o meu ideal, o que eu acho ideal. Então, eu não tenho nenhuma ideologia. Não é possível. Quem diz não ter nenhuma ideologia acaba de declarar a sua ideologia. A ideologia de não ter ideais. Mas esse é um ideal. Logo, essa é uma ideologia. Então, só há, talvez, para quem não acredita em vida após a morte, uma única forma de não ter ideologia nem filosofia. É morrendo. Morrendo, acabou sua ideologia, acabou sua filosofia. Enquanto você está vivo, tem uma filosofia, tem uma ideologia, certamente. Software livre é a tal ideologia ou filosofia que procura fazer um equilíbrio entre as pessoas que desenvolvem programas de computador e as pessoas que usam programas de computador. Porque há quem os faça. A maioria de nós, ou certamente a totalidade de nós, usa programas de computador, mas a não totalidade de nós aqui presentes desenvolve esses programas, cria esses programas. Então, o movimento do software livre é um movimento que surgiu no sentido de fazer um equilíbrio. Porque, do contrário, quem desenvolve os programas de computador terá poder sobre aquele que não sabe desenvolver programas de computador ou não deseja fazer isso. O software livre é, então, um modelo, um ideal para conseguir fazer esse equilíbrio. E esse ideal ele parte de 4 princípios, que são chamadas liberdades essenciais ou liberdades fundamentais dos usuários. Então, quando a gente está falando em software livre, a gente está demonstrando que está preocupado com os usuários. E quais são essas liberdades essenciais? É a liberdade 0, que é a liberdade de poder usar um programa de computador para o fim que você desejar. A liberdade 1 é a liberdade de poder entender como esse programa de computador funciona e, se você achar necessário, alterar como ele funciona, para que ele possa lhe servir de maneira mais adequada. Repare que para poder entender como um programa de computador funciona e eventualmente modificá-lo, é necessário que a codificação, o código que um programador escreveu e entende, tenha que estar à disposição. A liberdade 2 é a liberdade de se poder distribuir cópias do programa. E a liberdade 3 é a liberdade de se distribuir as versões modificadas deste programa. Então, resumindo, liberdade 0, liberdade de uso, você usa para o que você quer. Liberdade 1, liberdade de entender e modificar. Liberdade 2, liberdade de distribuir quantas cópias para quem você quiser. Liberdade 3, a liberdade de distribuir versões modificadas. Então, será software livre qualquer software cuja licença, de alguma forma, garanta estas 4 liberdades. Se garantir 3, não é suficiente. Tem que garantir 4 liberdades. Garantiu as 4 liberdades, é um software livre. Está claro para todos e todas e todos qual é a questão do software livre? Alguns confundem esse termo, e o Rodrigo vai falar um pouco mais disso, né? Posso falar? Com o open source. O open source é um outro movimento, ideológico, filosófico, embora muitos não assumam essa ideologia e filosofia. Qual é a do movimento open source? Claro, eu não faço parte do movimento open source, eu não falo por eles, mas eu leio o que eles falam e escrevem nos seus
meios oficiais, né? Em 1998 surgiu esse movimento. Então, o movimento do software livre surgiu e começa a surgir em 1983. E em 1998, 15 anos depois aproximadamente, tem-se o movimento Open Source. O movimento Open Source é um movimento que visa o desenvolvimento colaborativo de programas. Programas desenvolvidos por um conjunto enorme de pessoas, espalhadas e diversas, né, para produzir um programa de computador com a melhor qualidade técnica possível. O documento fundador do movimento Open Source tem o título em inglês Goodbye Free Software, Hello Open Source, ou Adeus Software Livre, Olá Open Source, ou Código Aberto. Então é um movimento que vem contrapor o ideal do software livre. Vem contrapor a filosofia do software livre. Porém, comunga de outros valores. Do valor, por exemplo, de desenvolver programas de computador de maneira colaborativa. Portanto, tecnicamente, um software open source é um software cuja licença respeite a definição open source, que é dada em 10 itens, que, aliás, nasceram da definição de software livre do projeto Debian. Então, open source é um software cuja licença respeita essas 10 indicações do movimento open source, que fundamentalmente garantem mais ou menos a mesma coisa que as 4 liberdades essenciais. Portanto, tecnicamente, a maioria absoluta, quase a totalidade, de todo programa que é software livre, também é open source. Todo programa que é open source, a quase totalidade deles, também é software livre. Pô, então é a mesma coisa, Cretil? Tecnicamente é quase a mesma coisa. Mas a motivação de quem lida com o software livre é a motivação do usuário. É a tentativa na garantia da liberdade do usuário. A motivação do open source é a tentativa na conquista do mercado, de empresas, através do desenvolvimento de um programa com ótima qualidade técnica. Percebem a diferença? E essa diferença, recentemente, tem gerado bastante conflito entre pessoas que têm a cabeça mais ligada ao modelo e à ideologia e à filosofia do open source, com pessoas que têm mais ligadas ao modelo, à ideologia, à filosofia do software livre. É claro que, como há muitos valores que são comuns, é possível se trabalhar junto. Porém, para conseguir distinguir a diferença entre um e outro efetivamente, perceber isso, é preciso alguma reflexão. É preciso aquela cognição que eu falava que, de certa forma, eu sinto faltar. Então, essa é a ideia. Eu não vou me estender, porque o combinado foi falar pouquinho, né? Software livre é um software que respeita as 4 liberdades essenciais do usuário. O projeto Debian, que o Rodrigo vai falar mais para frente, o Rogério vai falar mais para frente, Rodrigo, eu sempre confundo, desculpa, Rodrigo, que é o contrato social do Debian, que define o Debian, o que é o Debian, mas eu acho melhor deixar para você falar, e assim como também, esse aqui eu só vou mostrar rapidamente, que são os itens, os 10 itens que definem o que é software livre para o projeto Debian. Como isso é um pouquinho mais complicado de entender, mas fundamentalmente é para dar aquelas mesmas liberdades que estão no software livre. Para quem não conhece, eu tenho, vou fazer meu merchan aqui, né, como os vídeos estão lá distribuídos livremente, eu acho que não tem problema, que é o Cretil Videoblog, o meu videoblog, onde eu tenho lá algumas aulas, videoaulas, falando sobre redes de computadores, falando sobre software livre, e os vídeos estão lá, são licenciados livremente, podem ser copiados, distribuídos e assim por diante. Alguma pergunta? Eu deixei por último só essa coisa assim, bem suave, para quem estivesse mais atento. Nenhuma pergunta? Vamos lá, fale. Você falou assim, passagem no início, mas eu queria que você mudasse um pouquinho mais o seu esclarecimento. Pois não. Qual foi o objetivo fundamental em trazer um evento de tecnologia
para prédios de humanos? Como é teu nome? Jefferson. O Jefferson pergunta, eu vou repetir, Jefferson, porque às vezes na gravação não sai a voz. O Jefferson pergunta qual foi o nosso objetivo em trazer um evento para um espaço como a FEFELET, aqui na USP em São Paulo, um espaço numa universidade. Dentro desse prédio se lida mais com as ciências humanas, não é? Bom, em primeiro lugar, porque a gente sabe que software livre é algo que tem até muito mais a ver com as ciências humanas do que com a tecnologia. Por quê? Porque fala do humano, fala das pessoas. A tecnologia que o software livre imagina é apenas e tão somente ferramentas que serão usadas por seres humanos e que influenciarão a vida dos seres humanos. Nada mais de humanas do que isso, não é verdade? Então, o conceito de software livre, infelizmente, por preconceito de alguns, como ele, de certa forma, existe uma interseção entre a coisa da tecnologia e da filosofia, da ideologia, da humana, ele acaba ficando só, às vezes, em faculdades mais ligadas à tecnologia da informação, né? Coisa que a gente, então, percebe que é fundamental que as pessoas de humanas estejam ligadas a isso. Por quê? Porque todas as pessoas de humanas são usuários de computador. E todas as pessoas de humanas entendem a influência, ou deveriam entender mais profundamente, a influência da tecnologia na vida humana. Por favor, fale. Venha falar, porque assim você pega o microfone. Ou senão eu vou só encerrar. Mais alguma dúvida? Fala, querido. Eu vi no slide anterior que não existe discriminação para com a utilização. Não há discriminação contra fins de utilização. Perfeito. Existe gente faturando comercialmente... Vamos lá. Como é seu nome? O Assad pergunta, afirma que viu nesse slide que não há discriminação contra o fim de uso, contra o uso que vai ser dado. Então ele pergunta se existe gente ganhando dinheiro com isso. Muito bem. Essa aqui é a definição de software livre para o projeto Debian, e ela expressa dessa forma que não há discriminação para o uso. Coisa que é expressa na liberdade zero do software livre, que é, você pode usar para o fim que você quiser. Repare que nem numa nem noutra se fala em dinheiro, se fala em valor. Então, olha só, se existe gente ganhando dinheiro com software livre, existe. E eu vou dizer para você algumas empresas que talvez você não conheça, né? Eu não vou falar o nome dessas empresas nesse momento. Primeiro eu vou falar só o seguinte. Eu posso, se eu for um desenvolvedor, se eu criar programas de computador, e aqui há alguns também, você pode me contratar para eu fazer esse programa. E eu vendo esse programa para você. Mas esse software é livre, ou seja, ele dá a você a liberdade de usar para o que você quiser, independente do que você tenha combinado comigo quando me contratou. Passar para outras empresas ou pessoas, independente do que eu tenha feito com você. Modificar ele lá na frente, ok? Então, liberdade do software não tem nenhuma relação com preço, com dinheiro. Agora, existem várias formas de ganhar dinheiro com software. Não é exclusivamente prestando o serviço do desenvolvimento ou vendendo para que alguém use. Também eu posso ter treinamento, implantação e também uso o software livre dentro do meu negócio. Então, existe uma empresa de tecnologia que talvez vocês não conheçam, chamada, como chama mesmo? Em português é Google. Já ouviram falar dessa empresa? Em português é Google. Google, para quem leu O Homem que Calculava, Google é um número que é 1 com 100 zeros. Isso é um Google, que em inglês é Google. Então, no Google, há uma infinidade de softwares livres lá. Quando a gente, usando um navegador de web, põe lá para fazer uma pesquisa no site do Google, a gente está usando um sistema operacional livre, que eles têm lá. Na verdade, a nossa liberdade continua em risco, a dele não. Então, Google, optou por usar um monte de software livre para garantir a liberdade dele. Quando a gente usa o software livre no computador dele, a liberdade dele está garantida, a nossa não.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também. Ok? Então, Google, Facebook, WhatsApp, Amazon, todas essas empresas usam muito software livre. O sistema operacional mais usado no mundo já há algum tempo, ele é baseado num sistema livre, embora tenha um monte de softwares não livres jogados dentro dele, que é o Android. Então, o Android é fundamentalmente um sistema operacional livre. E tem lá uns pedacinhos não livres. Quando você vai a uma loja, compra um aparelho telefônico e vem lá, está lotado de software não livre. É um pouco menos ruim do que o concorrente daquela outra empresa, né? Nos celulares que vêm com o Android, existe a possibilidade de você colocar uma versão mais livre, uma versão com menos softwares não livres, né? É preciso, para eu encerrar agora de vez, ter em mente o seguinte. Bom, tem aí os meus contatos, né? E-mail, no Telegram, no Matrix, que é uma outra forma de comunicação, no Twitter e por aí afora. Eu sou sempre o @Cretil, né? Então, para encerrar, a gente tem que ter uma visão muito clara de que a liberdade não é binária. A liberdade não é eu não era livre, agora sou livre. A liberdade é uma luta. É uma luta constante. Na hora que você acha que está se libertando, vem sempre alguém para querer que você continue amarrado e preso. Então, liberdade é uma luta. E a gente está aqui para travar um pouco dessa luta no universo da liberdade através do software. Ok? Obrigado pela presença de todas e de todos. E, para não deixar de falar, ele não nem fodendo.